língua dele, mas ele temia e obedecia ao Senhor. Amém? E o Senhor, e Potifar, deu tudo na mão dele. E vendo a esposa de Potifar, que ele era um jovem muito formoso, né? Ela começou a dar em cima dele. E ele podia, irmãos, muito bem chegar e falar: olha, como muitos crentes falam hoje, dando a desculpa do não tem nada a ver, não tem problema não. Ah, isso aqui Deus entende. Deus entende que ela é minha dona. Eu posso, né, ceder os encantos dela. Mas José obedeceu ao Senhor e correu. Chega uma hora que ele corre da mulher de Potifar. E por obedecer, por fazer tudo certo, por ser um filho obediente, por ser um filho amado, o que acontece com José? Mais uma vez, não estava o suficiente onde ele estava, né? Já tinha virado escravo, já tinha de filho mimado do pai, que tinha tudo, que tinha todas as preferências, foi vendido para ser escravo numa terra estranha e de repente faz o certo diante dos olhos de Deus. E o que acontece com José? Ele é preso, né? José é preso por negar a esposa de Potifar, que tentou agarrar ele. E ela fala que ele tentou agarrar ela e ele acaba sendo jogado na cadeia. Irmãos, eu queria que você pensasse qual seria a reação de muitos irmãos vivendo uma situação dessa. Porque Deus, Ele faz a promessa e de repente a gente começa a viver várias situações difíceis. E José viveu várias situações difíceis, mas por obedecer, a Bíblia fala que ele foi para a prisão, mas Deus estava com ele. Então vale a pena a gente obedecer, mesmo que pareça tudo perdido. Não parecia que a promessa de Deus iria se cumprir na vida de José. José obedeceu e foram acontecendo coisas ruins. Mas o Senhor estava com ele, porque mesmo sem ninguém do lado, para disciplinar, para condenar, para fazer nada, era ele e Deus. E Deus estava com ele. E mesmo na cadeia, a Bíblia diz que o responsável por aquela prisão olha para José e vê graça nele. O responsável da prisão olha para José e vê Deus nele. No meio do nada, o responsável daquela prisão olha para José e vê Deus nele. E entrega todos os presos na mão de José, para ele cuidar. No meio, na situação ruim, José poderia falar: eu não, agora não. Eu obedeço, só me dou mal. Eu estou obedecendo, estou virando escravo, daqui a pouco eu estou preso, daqui a pouco eu vou obedecer, vou morrer. Agora chega, Deus não está comigo. Mas Deus estava com José até na cadeia. E por que eu tenho certeza, nós temos certeza que José continuou crendo na promessa dele, como eu falei no começo. E eu quero ser bem rápida, porque o Espírito Santo de Deus já falou muito aqui no culto. Eu creio que o Senhor já falou em muitos corações aqui. Como eu disse no começo, José sabia que Deus usava ele, interpretando sonhos e falando com ele através de sonhos. E mesmo na cadeia, a Bíblia fala que entrou um copeiro e um padeiro. E esse copeiro e esse padeiro ficaram muito tempo lá dentro da prisão. E um dia eles tiveram um sonho. Os dois tiveram um sonho no mesmo dia. Acordaram um pouco desesperados. E José olha para o semblante deles e percebe que eles estão aflitos e pergunta: o que foi? Eles falam: nós tivemos um sonho. Cada um teve um sonho. E ninguém interpreta esse sonho. E José podia falar assim: sabia que eu já achei que Deus falava comigo através de sonho? Olha, eu achei que Deus falava comigo e eu só me dei mal. Aconteceu tudo o contrário do que Deus falou. Ele não podia ter falado isso, irmãos? Porque ele estava vivendo situações cada vez piores. Parecia que ele estava se afundando na lama. E em vez de falar isso, que o nosso humano, a nossa carne, tende a falar, tende a pensar, porque você não acha que José ficou 13 anos no Egito e em nenhum momento o diabo falou no ouvido dele: seu Deus não ia te exaltar? Você está aqui?
Vocês acham que os 13 anos foram 13 anos de paz na mente de José? Tudo acontecendo de terrível com ele. Gente, um filho mimado, né? Que José era um filho mimado. Era um filho mimado pelo pai. Embora ele fosse repudiado pelos irmãos, ele era um filho mimado pelo pai. Viver qualquer tipo de situação no mundo, a gente já fica preocupado. Agora, situações dessa, no meio da prisão, sendo escravo, já são situações terríveis. Então, eu tenho certeza absoluta que o diabo falava no ouvido dele: ué, você não ia ser exaltado? Cadê seus irmãos? Cadê seu pai? Não tem nem ninguém aqui para te ver exaltado se você for exaltado? Cadê todo mundo? Eu tenho certeza que o diabo falava isso no ouvido dele. Mas negando tudo que o diabo falava no ouvido dele, quando esses homens têm um sonho, José fala: ora, não é de Deus a interpretação dos sonhos? Deus me revela os sonhos e revelou a eles o que iria acontecer. E a certeza de José que Deus falava com ele, que Deus interpretava sonhos através dele, era tão grande que quando ele chega para o copeiro e fala: olha, o seu sonho quer dizer que daqui a 3 dias você vai sair daqui e vai servir ao faraó novamente. Não esquece de mim, não. Fala de mim para ele, porque eu sou inocente, eu fui traído, eu fui vendido como escravo, eu sou de Hebron. E fala de mim para ele: eu sou inocente, eu estou aqui dentro. E a Bíblia diz que exatamente 3 dias depois, no dia que José falou que ele seria solto, ele foi solto e esqueceu de falar de José, o faraó, né? E o outro homem, a revelação do outro homem era que o homem morreria. E exatamente como José falou, como Deus revelou para José, o outro homem morre, né? Mas esse homem que foi solto esqueceu de falar para o faraó sobre José, porque ele estava, né, no bem bom, não vai lembrar, não queria lembrar daquela prisão. E mais uma vez, as esperanças de José poderiam ter se esvaído, né? Naquele momento, poderiam ter acabado, mas o Senhor continuava com José. Eu quero te dizer, irmão, que quando o Senhor nos faz promessa, nós precisamos viver o processo. As promessas, elas são muito pregadas, as bênçãos, elas são muito pregadas, e eu quero dizer que você vai prosperar, em nome de Jesus. Que você vai viver as promessas do Senhor na sua vida. Mas o processo, meu irmão, ele é necessário. Ele é fundamental para o seu amadurecimento espiritual. O Senhor precisa que você, ser humano, viva o processo. Deus não tinha como exaltar José, fazer de José o governador do Egito do nada, tirando ele de perto do pai e levando, pronto, bota ele lá dentro do palácio, agora você é o governador do Egito. Ele precisava amadurecer. Ele passou pela casa de Potifar, e um jovem que cuidava das ovelhas do pai, que vida financeira que ele organizava ali, que casa que ele organizava ali. Ele era o 11º filho. O 11º filho, eu acho que assim, o segundo filho já é poupado de muita coisa. O 11º filho, não tem nem noção, né? O 11º filho, imagina de quanta coisa ele era poupado na casa do pai. E ele chega na casa de Potifar, e o Senhor dá graça, e ele começa a aprender a administrar aquela casa. O Senhor vai dando na mão dele o que o pai não daria na mão dele, o que os irmãos não dariam na mão dele. E ele começa a aprender, ele começa a aprender, ele começa a passar por esse processo, mesmo que difícil, necessário. O que você precisa, às vezes está vivendo um momento muito difícil. Existem pessoas que passam por libertação, as pessoas dormem, aceitam Jesus e estão libertas. Existem pessoas que passam 4 anos por libertação, né? Como foi o caso da minha mãe. 4 anos passando por libertação. Na igreja 3 anos? 2 anos? 7 meses. 7 meses, desculpa, gente. Mas existem pessoas que passam anos sendo libertas. Existem pessoas que são libertas e se desviam, são libertas e se desviam. As pessoas precisam viver esse processo. Às vezes são processos vergonhosos, dolorosos, mas as pessoas precisam viver os processos. Existem pessoas que vão à falência várias vezes. Deus prometeu uma grande vitória, a pessoa vai lá, abre aquele negócio,
que a pessoa vai lá e vive uma falência. Mas às vezes é uma falência que a pessoa precisava aprender para na próxima não errar. Amém? Então os processos, eles são necessários. Irmãos, existem pessoas que vieram de um berço de ouro, um berço cristão. E existem pessoas que vieram de lá da boca de fumo, que conhecem tudo lá dentro. Conhecem tudo lá dentro. E sofreram e viveram processos horríveis ali dentro. Mas são pessoas que precisam viver esse processo, se convertem e são usadas lá dentro. Onde eu, que talvez tenha me converti muito nova, com 5 anos, eu não tenho capacidade de ser usada ali dentro, né? Só se o Senhor me capacitar. Mas existem pessoas que já vieram de lá de dentro, conhecem linguagem, conhecem tudo lá dentro. E essas pessoas vão ser usadas poderosamente. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, existem processos na nossa vida que nós precisamos viver. José viveu o processo de ser escravo e durante esse processo, hoje a gente lendo a história dele, a gente entende. Ele vivendo, eu acho que foi um pouquinho mais doído, né? Eu acho que foi um pouquinho mais dolorido ele entender isso aí. Mas eu acho que ele entendeu no final. Ele foi preso e de repente, 2 anos depois que aquele copeiro foi solto, a Bíblia conta que o faraó teve um sonho. E ninguém no Egito, gente, nesse momento aí, o Egito era gigantesco. O Egito era um país, era uma civilização gigantesca. E ninguém dentro do Egito conseguiu interpretar esse sonho. E o copeiro lembrou, olha, eu lembrei dos meus dias ruins e tinha realmente um homem lá dentro da prisão que Deus falava com ele. E ele revelou o meu sonho e ele pode revelar o sonho para você. E ele fala isso para o faraó. E o faraó manda chamar José. José vai até o faraó. E o faraó conta o sonho. E José mais uma vez provando que cria no Senhor, que cria em tudo que Deus fez, apesar de tudo que Deus faria na vida dele, apesar dos processos que ele passou, dos processos dolorosos que ele passou numa terra estranha. José fala, o Senhor fala comigo. E Deus revela o seu sonho. E o Egito vai viver 7 anos vai viver 7 anos muito bem e 7 anos de fome. 7 anos de prosperidade e 7 anos de fome. E como se não fosse suficiente ele chegar e falar para o faraó isso, ele resolveu o problema do faraó. Olha, faraó, o Senhor vai ter que colocar uma pessoa aqui muito inteligente para pegar durante esses 7 anos de prosperidade e guardar comida para os 7 anos de fome. E o faraó olha para ele e falou, quem? Senão um homem capacitado pelo Deus vivo. Aleluia! José, você vai Glória ser, a Deus, depois de mim, o homem mais poderoso do Egito. José, glória a Deus. José não é reconhecido. Deus é reconhecido através da vida de José. Amém. Amém? Então, o faraó reconhece que Deus usa José. Tudo que ele passou naquele processo, tudo que ele aprendeu a administrar na casa de Potifar, tudo que ele aprendeu a administrar na cadeia, ele usou e resolveu o problema do faraó. O processo é extremamente necessário. Irmãos, quando a semente é plantada, antes de brotar, a gente olhar a sementinha brotando, a raiz cresce para baixo, onde ninguém vê. Onde ninguém está vendo. Mas enquanto nós estamos vivendo o processo, nossas raízes estão se fortalecendo no Senhor. Nossas raízes estão se fortalecendo na palavra. Nossas raízes estão se fortalecendo na fé. É muito fácil a gente ter fé quando está tudo muito fácil, muito bonito, muito legal. Quando eu estou ganhando um salário de 20 mil reais, é fácil ter fé e falar, ai, glória a Deus, o Senhor é bom. Agora, e quando tudo está faltando? E quando o processo está doído? E quando o filho está pedindo uma coisa e a gente não tem? É nesse momento que a nossa fé cresce. É nesse momento que a gente procura as águas do Espírito, que as nossas raízes vão crescendo antes que vejam a gente brotar. É nesse momento que a nossa fé tem que ser firmada. E ninguém é firmado sem raiz. É nesse momento que a
palavra do Senhor. Aleluia. Quando ninguém está vendo, quando não tem ninguém do seu lado para te criticar, para contar para o pastor o que você está fazendo, para contar para o amigo, para fazer uma fofoca, para filmar. Quem é você diante de Deus? Quem somos nós diante de Deus num momento de dificuldade, num momento de fracasso, irmãos? Helena, está atrapalhando muito. Mas muitas vezes parece que a gente está fracassando na nossa vida. Mas eu quero te dizer que você não viveu um fracasso, você não está vivendo um fracasso. Você está vivendo um processo. Você está caminhando para o seu milagre. E esse milagre, meu irmão, não é para te glorificar. Esse milagre é por um objetivo muito maior, que é o reino de Deus. Esse milagre que você vai viver na sua família não é para dizer que você, olha como é aquela mulher de oração. Ai, que beleza, olha que legal. Não é para dizer isso. Olha como é que esse homem é um homem de oração. Ai, que maravilhoso. É para dizer que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é Deus. Aleluia. No momento da nossa vida. Glória a Jesus. Às vezes, no momento que a gente vive difícil, é necessário. É muito difícil dizer isso. É muito difícil ouvir isso. Né? Porque às vezes você está vivendo uma situação tão difícil. E você pode pensar que